Fala galera, aqui quem fala é o No Name, vulgo Alessandro Ribeiro. E aqui eu queria ensinar a vocês um jeito que eu acredito que todos nós devemos orar para alcançar uma igualdade do planeta, uma igualdade religiosa. Eu vou mostrar uma forma muito poderosa de se orar, que você se conecta com todas as fés. Todas as fés, você se conecta com todas as fés. E basicamente a fé que eu acredito que sejam todas importantes. Enfim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Parabrahma, para Atman, em nome da natureza, do não eu, ou a natureza de eu, desculpa, vou começar de novo, porque eu não formulei antes essa oração. Mas é uma oração de coração mesmo, que eu acho que o mundo está precisando. No vídeo depois eu explico esses conceitos que eu estou explicando para vocês, certo? Em nome da moralidade, ego, superego. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Parabrahma, para Atman, amém. Em nome da natureza, do caminho do meio e do não eu, amém. Em nome de Zurvan, Ahura Mazda, Spentamânio, amém. Agora vamos perceber uma coisa. Eu falei todos os aspectos aqui que tem a ver com a trindade, com a trindade. Eu falei de todos. Qual eu esqueci? E qual o que o pessoal tem mais preconceito? Qual eu esqueci? Qual religião eu esqueci? Qual religião? Islamismo. Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala como a fé deles são desrespeitadas todos os dias. Ou seja, eu não tenho um conceito para fazer essa oração para uma fé deles. Isso mostra o quanto eu sou preconceituoso. Como o Brasil não é laico e como tudo está errado e que devemos nos unir. O caminho do meio, eu basicamente descobri o que é o caminho do meio. O caminho do meio, basicamente,
É os nossos seis sentidos e nossa energia encarnada, junto com o nosso karma e tudo. Nossos seis sentidos. O caminho do meio, que o Buda seguiu. E o caminho do meio é também poderia ser seu eu superior. Seu eu superior. Mas seu eu superior, na verdade, é o ego, na verdade. É bem difícil de explicar. Mas o que realmente está despido de todo o ego, o seu eu além, digamos assim, a sua santidade, a sua vida santa, a sua vida búdica, de Buda, tudo isso, a sua moralidade completa como um ateu, tudo isso está no mesmo conceito, e também todas as religiões dão esse conceito. E ela está despida do ego. Ou seja, eu acho que o inimigo de um ateu é os instintos primitivos dele, ou a imoralidade. Já como eu sou budista, eu tenho um conceito, que em nome da natureza, entendeu? A natureza, nós viemos da natureza, a vida veio da natureza. Quem estuda biologia sabe que através dos oceanos se formaram a vida, tal. Foi uma coisa da natureza. E nossa natureza é búdica, e a natureza em si é Deus, é divino, todas as coisas são divinas. A natureza do caminho do meio, que é basicamente um caminho para agradar nosso ego. Se nós formos mais frios e tiramos esse aspecto que Deus nos deu, na minha opinião, eu acho que o caminho do meio é uma forma que, como Deus nos ama, que Ele nos deu os seis sentidos, nós temos seis sentidos para sentir os prazeres. Ou seja, tudo nas religiões se complementam, na minha visão. E eu acho que eu estou conseguindo chegar nesse comprimento. E como eu disse, respeitem. Vocês não precisam concordar com tudo. Por exemplo, um budista não ia concordar que existe um eu superior, que tal, de definição. Mas, enfim, nós devemos se importar aqui com respeito. Eu também na real, eu sou budista, só estou falando aqui termos assim, que nós conceituamos as coisas de diferentes formas. E o caminho do meio, o Buda, você consegue notar que o Buda ele não encontrou ele não deixou claro como é o caminho do meio, deixou uma dúvida, o Buda. Ele deixou ali uma dúvida entre os prazeres da vida e das dores e dos exercícios ascéticos. Dores dos exercícios ascéticos é basicamente que Jesus alcançar seu eu superior, sendo batizado no Espírito Santo, mas isso não significa que ele vai ser santo. Ele significa que vai ter que passar por uma prova, digamos assim, para se tornar Cristo ou Buda, né? E ele teve que enfrentar, digamos assim, o id. O id, nosso id é o quê? Nosso psicológico. Id é o que representa representa nossos impulsos animalescos, nosso lado mais instintivo. Ou seja, basicamente o ego, o caminho do meio, é um intermediário entre a maldade e a bondade. O ego, o superego, entendeu? Tá fazendo sentido isso para você? Da minha cabeça tá. Mas enfim, é um assunto que eu gosto de falar.
E eu acho que eu descobri que o caminho do meio é justamente esse. Que se os budistas eles se cobram muito por causa de que não consegue ficar meditando e alcançar a iluminação, tipo, isso não é para você alcançar agora, tá ligado? Primeiro se conecte com o eu superior, e seu eu superior, para mim, cara, é justamente, cara, você ser batizado. Porque, pelo que eu saiba, quando você é batizado, você recebe meio que ali uma consciência meio que revivida, uma consciência do bem, digamos, revivida. Mas tem que manter essa consciência. Entendeu? Você tem que manter. E então, todos nós devíamos ser batizados, isso deveria ser regra? Não. Mas nós deve ter compaixão com nós mesmos, se nós conseguimos ter isso. Porque muitas pessoas não conseguem. Mas a energia crística, a energia do Espírito Santo que Cristo nos deu, é uma energia que, que dá amor, que é mais emocional, que está com a gente. Entendeu? Ou seja, cada religião tem um conceito que na religião e também não religião tem um conceito que é bem, mal e você. Bem, mal e você. Quem você escolhe? Na minha visão, eu juntaria todas elas e unificaria, não em uma só religião. Todos tendo o devido respeito. O devido respeito. Sério, o devido respeito. Não unificaria porque aí ficaria uma mistureba, né? Uma mistureba. O que eu mais acredito mesmo é do budismo, a minha visão, a minha ideologia. Do budismo que do da compaixão consigo mesmo, entendeu? Com tudo aquilo. Mas eu acho que essa forma de oração minha, eu acho que ela ajuda, vai ajudar muitas pessoas. Também vai ajudar muitas pessoas a conhecer outra crença. Por exemplo, porque a natureza. E tipo, quando eu falo da natureza, eu falo do pai, que é do cristianismo, da natureza, eu falo do budismo. Porque a nossa natureza é uma natureza búdica. É uma natureza búdica. Nós somos puros. Nós que, através da evolução, conhecemos o mal e temos discernimento do mal. E, através do ego, nós meio que faz o mal. Meio que é uma coisa assim. Mas a natureza, na minha opinião, que um budista não acredita em um Deus criador. Ou seja, por isso que minha oração é assim, da natureza. Porque a natureza, na minha concepção, é Deus. A natureza é Deus. A natureza é Deus. E o que é a natureza? A natureza é aquilo que é. Natureza é basicamente... Como posso dizer? Não tem como dizer. Nem ela se declara como é. É nossa própria natureza. Mas nós só entendemos a natureza quando... Ou seja, um budista, ele colocaria assim, na verdade. A natureza búdica é... Em nome da natureza búdica, que é um começo, mas na verdade um budista não acredita num começo. Não existe um começo para um budista. E ele vai voltar para aquele oceano. Ou seja, é uma coisa muito profunda. É a natureza búdica, ou para só diferenciar esses termos, né? A natureza, em nome da natureza, em nome do caminho do meio,
que é o caminho para... Ah, agora entendi, eu acho que eu entendi o Buda, o que ele quis dizer. O caminho para nós alcançar isso, que se não tivermos esse caminho, esse discernimento, nós nunca vamos alcançar, nós sempre vai se autoculpar, ter compaixão com nós mesmos, que nós temos que entender que nós temos vida, 6 sentidos, e que tem uma espécie, que nós vivemos como uma espécie e nós temos que viver em sociedade. É um caminho do meio. O budismo é mais racional nos termos, na minha opinião. Já o cristianismo tem a questão do pai para dizer como posso dizer? Daquele que você veio, entendeu? Por isso que Jesus fala de pai, que você não veio, eu vim da natureza, nossas consciências veio da natureza. Por exemplo, do budismo, a pedra, o mineral, tipo, no final, a nossa vida, a vida se originou tipo de minerais, assim, de coisas se evoluindo na água, se fervendo, tá ligado? É uma coisa que veio de lá. E nós viemos do nosso pai, sabe? Se você pensar assim, nós viemos do nosso pai, sabe? Do espermatozoide. Nós viemos do nosso pai. Ou seja, é uma metáfora que Jesus usa. Uma metáfora mais que é emocional. Por isso que ele falou que o fardo dele é fraco. Né? Não, que não é pesado o fardo dele. E basicamente, uma adoração a um Buda, ele basicamente vai dar a mesma sensação da natureza búdica ou do Espírito Santo que as outras religiões dão. Que a natureza das coisas é vazia. É vazia de um eu. Eu sou budista, eu acredito nisso, mas quem acredita, enfim, estamos aí. Essa é a oração para a igualdade. Que nós estamos precisando de igualdade. Mas eu não decorei ela. Vou ter que decorar. Em nome da moralidade, em nome da moralidade do ego e do superego. Amém. Não, espera. Em nome da moralidade do ego e do superego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Parabrahma, Para-Atman e Atman, em nome da natureza, do caminho do meio e da natureza búdica, ou não eu. Amém. Enfim, eu não decorei, mas acho que é bom decorar isso, porque aí nós conhecemos outras religiões. E tudo leva num conceito, tá ligado? Nós tem 3 funções na psicologia, que é o nosso ego, superego, id. Quando eu estava em surto psicótico, eu estava delirando meio sobre isso, eu estava pensando sobre isso, mas meio que é verdade. O id seria o nosso diabinho, digamos assim, seria a nossa parte maligna. É uma coisa muito mais natural, uma coisa... O id basicamente é onde está a nossa imoralidade, nossa busca por prazeres rápidos, enfim, nossa natureza ali, nossa natureza errada. Mas, na minha visão, como um budista, o mal só é criado, a energia do mal, quando ele tem uma energia para ser criado. Tipo, por exemplo, se
eu acho que o Buda, Deus, assim, tipo, a luz, a vacuidade, como você quer que seja que fale, tipo, não tem dois princípios. A maldade é formada. É bem difícil conceituar isso. A maldade é necessária para o bem existir. Como o contrário, é bem difícil explicar isso. Ou seja, nosso id foi feito, existe simplesmente para nós ver que ele é ruim. Ver que reencarnar como um animal, que no budismo tem isso, se você faz coisas erradas, imorais, não sei exatamente quais, mas um ateu já sabe, um cristão já sabe, enfim, é tudo a mesma coisa. Você vai voltar com um animal. E é a consciência, tá ligado? E quando você alcança o superego é o quê? O superego é onde está a nossa moralidade, a nossa parte de anjo, angelical, a nossa bondade. Aí quando nós alcança isso, até tem uma coisa que dá uma coisa na minha cabeça, que falou que o para-atman, que seria no hinduísmo, né, seu eu além, digamos assim, seu eu sem ego, basicamente, é espiritualmente igual ao para-brahma. Não, a realidade última das coisas. Realmente, é o para-brahma. Ou seja, isso não seria referência à Bíblia ao dizer que nós fomos feito à imagem e à semelhança de Deus? Imagem e a semelhança de Deus, mas nós fomos corrompidos não pelo diabo, mas pelo pecado. Ele deu uma vida para evoluir. Ele nos deu um eu puro, mas basicamente um eu puro vai ter que necessitar um eu para percorrer, um eu neutro e uma maldade, que é basicamente para entender que o lado certo tá bom. Enfim, eu tô me embaralhando todo. Mas o que importa é viver com Deus, com a luz, com a bondade, com a benevolência, com a verdade, com a moralidade, com a natureza, que eu acho a melhor forma de se dizer. Ou com sua fé, o que você concorda, enfim, o que faz mais sentido na sua cabeça. Na minha cabeça faz mais sentido porque eu vim da natureza e vou voltar para a natureza. Até que todo mundo vai voltar para a sua natureza búdica, que é basicamente a Terra, é o sem pensamento, é a vacuidade das coisas, é o nada, digamos assim, a concentração sem tema. Basicamente tudo vai voltar para ela. Ou seja, fomos feitos a imagem e a semelhança das leis do universo, da ordem cósmica. Mas nós insiste em sair desse pensamento e agir contra a natureza, fazendo nossas ações más. Por isso que eu não entendo que o pecado foi algo que remete a algo que nós faz, que nós entende que é o pecado, que nós tem um raciocínio, que nós dá energia a ele, que nós entende como mal. Enfim, o vídeo é esse, falou, e é isso.